Sexta, quarta-feira, né, gente? Do poder da disciplina, amém? E Deus vai falar ao nosso coração. Provérbios capítulo 6, por gentileza. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Aleluia. Eu estou falando ainda, gente, sobre nós disciplinarmos a nossa vida espiritual. Vamos lembrar o que o pastor falou? A primeira área que a gente tem que disciplinar é a nossa vida de oração. Discipline sua vida de oração, né? A segunda é a palavra, né? Você ter uma vida com a palavra de Deus. E a terceira, pastor, jejum, não foi isso, gente? Jejum. A quarta, leitura de livros, né? Leitura de livros. E a quinta, eu falei semana passada, foi sobre disciplina a sua ida à igreja, né? Nós temos que ter disciplina para vir aonde? Na igreja, porque nem sempre nós vamos querer vir à igreja, né? Tipo, esse tempo aí agora, né? Tempo de frio, Copa do Mundo aí, né, gente? Vários jogos de futebol, quem gosta aí. Então, tudo é propício a gente ficar em casa, né? Não dá literalmente, às vezes, aquela vontade. Para você também, para o pastor também, tá, gente? A gente é humano igualzinho, né? Mas a gente tem que ter o quê? Uma disciplina. E lembrando o que é disciplina? Fazer aquilo que precisa ser feito, né? Disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade. Aqui é a chave da vitória. Se você pegar isso, começar a estudar sobre isso, espera aí, o pastor ensinou, Jesus ensina que eu tenho que fazer aquilo que eu não tenho vontade. É aí que você matou a charada da vida. É aí que você vai se tornar uma pessoa acima da média. Por quê? A maioria das pessoas só fazem as coisas quando elas sentem o quê? Vontade. Que isso, Amanda? Esse celular que eles me dão, irmão, é um sino da Igreja Católica aí, gente. Em nome do Pai, do Filho. Pega a bênção, pastora. Amém. Glória a Deus. Então, amém. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre disciplina em sua vida espiritual, e uma das formas para você disciplinar a sua vida espiritual é a base de tudo. O que é, pastor? Diga-se comigo, obediência. É isso, vamos estudar sobre isso hoje. Vamos lá, Provérbios 6, versículo de número 23. Ele diz assim para a gente, ó: porque o mandamento que é a palavra, é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção aqui, ou é a disciplina, são o caminho do que, gente? Da vida. Então, olha só, a disciplina, ela te conduz no caminho da morte ou da vida? Da vida. Toda pessoa que é disciplinada, ela vai ter vida, tá, gente? Quando você começa a se policiar, aumenta um pouquinho para mim, Jefté, o meu microfone. Quando você começa a se policiar, quando você começa a andar de acordo com a palavra de Deus, a disciplinar sua vida de acordo com a palavra, você é certo, você vai ter vida, ok? Toda pessoa indisciplinada, o caminho dela é de morte, não tem jeito. Uma hora a conta chega, né? Então aquela pessoa que não é obediente à palavra de Deus, e às vezes essa pessoa está dentro da igreja, né? E as pessoas, na verdade, que mais estão dentro da igreja, que serão cobradas, porque elas estão ouvindo a palavra, mas não estão sendo o quê? Obediente. Então, o poder da disciplina é isso, é você ir para o caminho da morte ou da vida? Da vida.
Aonde você aplicar a disciplina, você vai ter vida. Diga amém. Amém. Vamos para Deuteronômio 28, por gentileza. Vamos lá, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 28. Então, o caminho da disciplina é o caminho de morte ou de vida? De vida. O caminho da palavra é o caminho da vida, tá, gente? Tem luta, mas é o caminho do quê? Da vida. É por isso que o diabo, entenda bem, vai lutar contra você, vai pelejar contra você fielmente para te tirar da disciplina, para te tirar da obediência a Deus, para te desconectar da palavra de Deus. Vamos lá. Deuteronômio 28, acharam aí? Versículo 1 diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vou ler algumas bênçãos contigo, ó. Bendito serás tu no campo e bendito serás tu aonde? Bendito o fruto que é o filho, tá? Vocês que são mães, pais aí, ó. Bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás... Então, irmão, olha só, olha como é que você tem que disciplinar a sua obediência à palavra de Deus. Porque é automático, você não precisa forçar. Você quer ver uma coisa? Quando você é mãe, quando você é pai, você precisa forçar o crescimento. Presta atenção, gente. Qualquer coisinha desvia vocês, hein? Está repreendido. Satanás aparece aí e você está perto de Jesus. Então, presta atenção. Quando... O bebezinho lá, você precisa forçar o crescimento dele? Ele cresce naturalmente, basta você cuidar ali dele, sim ou não? Basta você, entenda bem, você alimentar o bebezinho e naturalmente ele vai o quê? Crescendo. Assim é o cristão que é obediente. Por que você tem que disciplinar a sua obediência à palavra de Deus? Porque o seu crescimento, as bênçãos, vai ser natural. Tem gente que está forçando vitória, tem gente que está forçando bênção, não precisa. Você precisa focar, você precisa disciplinar a sua vida na palavra. Olha o que Deuteronômio está dizendo, ó. E será que... Por que é esse será que? Porque talvez você não queira. É ou não é, gente? Nós temos, entenda bem, o direito de escolher entre a disciplina e a indisciplina. Você tem o direito de escolher se você vai ser obediente ou se você vai ser desobediente. Você tem o direito de escolher. Você vai decidir se você quer andar de acordo com a palavra, de acordo com o que a Bíblia diz em todos os assuntos da sua vida. Vida financeira, a Bíblia fala. Vida espiritual, a Bíblia fala. Vida familiar, a Bíblia fala. Vida sentimental, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o marido a ser marido. A Bíblia ensina a esposa a ser esposa. Ensina o filho a ser filho, entenda? Nos ensina a ser cidadãos. Nos ensina a ser bons cristãos. E aí você ouve. E será que se você ouvir a voz do pastor do Senhor, teu Deus, tendo cuidado, aqui que está o segredo. Tem muita gente que ouve, olha para cá, mas não tem aquele zelo, não tem aquele cuidado. Aumenta mais um pouquinho, Jefté. Não tem aquele cuidado, entenda, de obedecer, de cumprir o que está escrito. Um exemplo, é a mesma coisa você entrar numa empresa e lá o patrão falar assim para você, olha, você pega às 8, você tem que largar às 5, que a tua missão aqui é lavar o banheiro, lavar os carros. É só você obedecer. Chegar às 8, se preferência você chega minutos antes, sim ou não? Você vai manter-se naquela empresa. Agora, você vira aquele, entenda bem, aquele funcionário, desculpa esse linguajar, relaxado, acomodado, entenda bem. Aí você está reclamando do patrão. Tem muita gente reclamando de Deus, enquanto elas mesmo não fazem a sua o quê?
parte. Elas não cumprem a palavra. Será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, meu irmão, Deus tem falado contigo? Pastor, Deus tem falado. E por que você não obedece? Que tipo de pessoa é? Vamos para Gênesis capítulo 4. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, por gentileza. Eu estou falando sobre disciplina. Você disciplinar a sua vida espiritual. Pastor, e como é que eu disciplino minha vida espiritual? Andando em obediência. Andando em obediência. É isso aí. Não tem mistério. Aleluia? Não tem bicho de 7 cabeças. Eu não preciso inventar nada aqui no altar. É só te ensinar a palavra, você pratica, você é abençoado. Acabou. Persevera nisso. Acabou. Gênesis capítulo 4. Acharam? Não estava no esboço, mas Deus me deu aqui agora. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 1. Ó. E conheceu Adão e a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao quê, gente? Ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua... Tem gente que fica chateado com a oferta, né? Mas você tem que rasgar a Bíblia, hein? Que a oferta já está desde Gênesis. Entenda bem, né? Mas para Caim e para a sua o quê, gente? Então Deus olha para a oferta, tá? Ele olhou para Caim e para o quê? Para a oferta. Tem gente que diz, né? Deus não liga para dinheiro. Então como é que ele atentou aqui? Pastor, mas aí o senhor está pegando pesado, que ali era um animal. Claro, naquele tempo era o quê? Você oferecia em forma de gado, em forma de ovelha, entenda bem. Quanto é que é uma ovelha no dia de hoje? Quanto que é um boi no dia de hoje, pessoal? Um boi deve estar o quê, pastor? Uns 5 mil? Ou mais, né? Aí, gente, tá vendo aí? E o que acontece? Abel e Caim, 2 irmãos, filhos de Adão e filhos de Eva. Um decide ser obediente, o outro decide um decide ser disciplinado, o outro decide ser indisciplinado. O que acontece? Deus se agradava, após a queda, o homem tinha que oferecer um presente a Deus, uma oferta a Deus. Como Caim, né? Caim era lavrador da terra e Abel o quê? Pastor de ovelhas. Cada um dá para o Senhor aquilo que tem. Amém? E tinham que dar uma oferta para o Senhor. Caim tinha aquele espírito indisciplinado. Sabe o que é aquele espírito indisciplinado? Qualquer jeito, qualquer maneira. Tem muita gente assim, irmão. Vai para a igreja? Ah, vou, mas vem de qualquer jeito. Entenda bem. Às vezes nós adoramos a Deus de qualquer jeito. Eu sempre costumo dizer, tem gente que é crente largatixa. O pastor chama aqui para o altar, ela se debruça na parede. Fica assim, ó. É o crente largatixa. Para com isso, irmão. A Bíblia diz que na presença de Deus nós temos que ter o quê? Reverência. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Às vezes na hora do culto, entenda bem, está mascando chiclete, está conversando, mexendo no WhatsApp. O pastor está pregando, você trata o pastor, que é um homem de Deus, né? Não é para me idolatrar, mas há um respeito com o ministro. Você trata o pastor igual uma criança. Tá bom esse cara aí. Esse garoto aí tá pregando, falando para o senhor. Você tá lá no feijão, tá pensando no jogo do Flamengo, tá pensando no jogo do Fluminense. Ou seja, você está ofertando a Deus, mas está ofertando de qualquer... A oferta não é só o dinheiro, não. É a maneira que você se comporta, né? A obreira Amanda falou aqui de a gente bater palma. A gente bate palma assim, ó. Ai, tá bom. Isso é uma oferta que você está dando. Mas às vezes nós estamos dando de qualquer... Ou seja, não há uma disciplina, não há um esforço nosso, entenda bem. Não há uma reverência nossa de cultuar ao Senhor, de saber o culto racional. O que é um culto racional? Você entende o que você está fazendo. A Bíblia fala para a gente aplaudir ao Senhor, que as palmas louvam ao Senhor. Tem gente que bate palma de qualquer maneira.
Tá? Entenda? Então eram dois irmãos. Um tinha um espírito de disciplina, o outro tinha um espírito indisciplinado. Um tinha uma disciplina com Deus, sabe? Aquele coração voltado. Eu tenho orado, irmão, eu tenho pedido a Deus, Senhor, inclina o coração das minhas ovelhas para o Senhor. Não só de vocês, mas estou pedindo a do mundo, das nações, de Sepitiba, né? Que há uma frieza, há um descaso com Deus. Nós não temos prazer em Deus, gente, essa é a realidade. Nós não somos apaixonados. Às vezes aqui na igreja, não vou falar nome não, né? Mas eu e a pastora, quando a gente conversa sobre vocês, vou falar. Aí eu falo assim, fulano não é muito chegado a Deus não. Falo mesmo. Fulano não é muito chegado a Deus não. Vou falar nome não. Fulano não é muito chegado a Deus não. E não é, falta culto, não tem responsabilidade, falta a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma vez por mês na igreja. Só falta. Só falta a Santa Ceia quem não quer comunhão, quem não quer relacionamento. Entenda? Só não quer. O que afasta o cristão da Santa Ceia? Muitas das vezes, a maioria das vezes, diga, é o pecado. O que separa o homem de Deus? O pecado. Tem gente que não gosta de vir na Santa Ceia, que os outros vão ver que ela está no pecado. Ela não vem. Qualquer coisinha, Caim, olha só, Caim é aquele homem indisciplinado, é aquela mulher indisciplinada, é aquela mulher que não é muito chegada a Deus não é muito chegada aos assuntos de Deus não, irmão. Você está aqui, eu e o pastor antes falando de Jesus, a pessoa fica até irritada. Vamos falar de outra coisa, deixa Jesus quieto. Mas quem tem um espírito de Abel, quem tem um espírito disciplinado, tem prazer de falar de quem, pessoal? Se deixar, eu estou falando de mim. Não estou querendo ser um religioso, nem um espiritualzão, não. Mas é natural meu, eu gosto de falar de Deus, irmão. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de falar da palavra de Deus. A pessoa que tem o espírito da disciplina, a pessoa que tem um caminho da vida nela, ela oferta a Deus com alegria ou com tristeza? Eu estou falando de oferta só de dinheiro, não. Estou falando qualquer coisa que você faz para Deus. O que Davi disse lá no Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos ao botequim. A casa do Senhor. A casa de quem? Do Senhor. Do Senhor. E às vezes quando você fala, hoje tem culto, logo o espírito de Caim vai vir. Diga, está amarrado, Caim. Quando o Caim vier, meu irmão, você bota o Caim lá debaixo do seu pé. Né? O Caim é aquela pessoa que murmura, que critica, que é rebelde. Entenda bem que ele não é chegado a Deus, não é muito chegado a Deus não, né? Você convida a pessoa para a oração, ela vem? Vem, gente? Não. Caim não vem na oração não, gente. Só vem Abel para a oração. Ainda mais a oração, que é uma luta. Espírito de Caim não gosta de oração. Espírito de Caim gosta de festa. Botou festa na igreja? Hã? Botou um cantor aqui? Famoso? Ele está aí. O espírito de Caim é assim. O espírito tem Caim que só gosta de trabalhar. Eu não gosto muito da igreja do pastor Diego não, porque só ele prega. Ele gosta de oportunidade. Eu acho que o pastor é muito sozinho, o ministério é só ele, né? Então, ele gosta de oportunidade, ele gosta de microfone, mas não tem um pingo de vida com Deus para subir a tribuna. Diga assim, altar não é palco. Altar, é sacrifício. Sem querer me exaltar, mas a gente está desde 4 horas da manhã, pastora. A gente veio para a igreja 4 horas da manhã, oramos até as 6, quase 7 horas, de 4 às 6 e pouca, 4 e pouca ali, 6, quase 8 horas nós oramos, lemos livro, jejuamos. O altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar de disciplina. Não é chegar aqui, abrir a Bíblia, mostrar talento. Eu sempre falo, Deus, você vê que eu estou pregando mansinho? Tem dia que o pastor está mais ativo, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Senhor, ainda que seja uma palavra simples, que seja uma palavra doce, mas que seja uma palavra, eu não quero subir no altar para impressionar, Senhor. Eu quero que eu diminua e tu cresça. Fala assim, que eu diminua, para que Jesus cresça. Quem você é? Caim ou Abel? Abra comigo em Jeremias, capítulo de número 48, por gentileza. Jeremias, capítulo 48. Vamos lá. Aleluia. Quem nós somos? Caim ou Abel, gente? Temos que lutar para ser quem? Abel, né, gente? Aquele que dá o melhor, sim ou não?
aquele que dá o melhor aroma, aquele que dá o melhor perfume, aquele que dá a melhor oferta, entenda bem, todos os quesitos. Vou orar é a melhor oferta. É o dia de contribuir nas finanças, na casa do Senhor, eu vou dar. Né? Eu peguei meu propósito da câmera, pastor, para a gente evangelizar, esse é o propósito, eu estou com o Senhor. Mas tem gente às vezes que pega, entenda bem, e tem a oportunidade até de honrar, mas não honra. Aí não vou dar não, falei lá, né? Senhor, me perdoa. Mas eu peguei, mas o Senhor conhece meu coração, né? Eu não vou dar para você hoje não. Mas você não pegou o compromisso? Então não pegava, sim ou não, gente? A Bíblia diz que é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Aqui eu não estou desesperado para ninguém pegar envelope, não. Eu passo o voto aqui, que eu creio nos votos. Os votos é bíblico. Doa quem doer. Tem muitos críticos aí até da internet que criticam certas igrejas, mas eu creio nos votos. O problema não é o voto, o problema é a intenção do pastor pedindo. Se o pastor está pedindo de má índole, mas fica tranquilo, que quem vai dar conta é quem? É o pastor. Você vai ser honrado, diga amém. Amém. Mas eu creio em voto. Mas também não estou desesperado para ninguém pegar voto aqui não, ninguém dá dinheiro na igreja. Você faz se você quiser. Amém? Amém. Mas também não adianta pegar e levar de qualquer maneira. Não adianta você na emocionalidade, que nós estamos vivendo a era da emoção. As pessoas estão mais emocionadas do que fé. Fé não tem nada a ver com emoção. Aí você pega o propósito, fala para o pastor, conta comigo. Pastor, eu vou evangelizar, vou ajudar na limpeza. Cadê você, meu irmão? Sumiu. Você não tem compromisso. Você tem o espírito de Caim. Não dá para contar com Caim. Porque Caim gosta de matar Abel, pessoal. A função de Caim é matar o irmão. O que Caim fez com Abel, gente? Matou. Porque entenda bem, Caim não tem essência, Abel tem essência. Abel faz do coração, Caim faz por fazer, Caim faz para se aparecer. Caim não tem um espírito disciplinado, Abel tem. E quando você é disciplinado, você incomoda quem é indisciplinado. Acharam aí? Jeremias 48, gente? Lê o versículo 10, por gentileza. Maldito aquele que fizer obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada. Só até aí a parte B. Maldito é aquele que faz a obra de Deus. O que é relaxadamente? É isso, de qualquer maneira. Entenda bem, pessoal. Olha aqui para o pastor. Até o horário do culto você tem que ter compromisso se você estiver em casa. Você vem do trabalho, aconteceu um imprevisto, tudo bem, sim ou não? Mas o culto é 7h30, a pessoa chega às 8h. Não estou jogando piada para ninguém não, tá? Eu só estou te ensinando. Pode sentar, pastora Glauciana. Quem vem do trabalho, amém, gente? Pastor, mas o senhor entra 8h. Meu irmão, eu já estou me preparando há muito tempo. Eu fico no escritório orando, lendo a Bíblia, e eu deixo o obreiro abrir para dar oportunidade. Botar o time em campo também. Então não queira se comparar. Então entenda uma coisa. Maldito é aquele que faz a obra. O que é a obra de Deus? É a sua obediência a Deus. De qualquer? Relaxadamente. É o pastor que não ora. É o pastor que não jejua. É o obreiro que leva a obra de qualquer maneira. Né? Aqui na igreja, meu irmão, dificilmente, eu acredito que nunca vai acontecer isso. Eu ensino a minha equipe aqui o seguinte: para trabalhar tem que chegar 1 hora antes. Tem igrejas aí, irmão, que o povo chega, a igreja está fechada ainda. Não estou dizendo que um dia não pode ter um erro, amém, gente? A gente não é perfeito, mas dificilmente isso aqui vai acontecer aqui. Porque eu aprendi isso com o meu pastor, ele sempre dizia, o obreiro tem que chegar 1 hora antes. Tem que orar, obreiro que tem que orar primeiro, cantar um louvor, quebrar a carne, pedir perdão pelos pecados para tocar nos utensílios. Aí abre a igreja, limpa a igreja para atender o povo, para deixar a igreja limpinha, preparar tudo para o pastor chegar. Assim também é o povo. Às vezes o povo aqui, e não é por trabalho, às vezes por preguiça, relaxadamente chega atrasado, vem de qualquer maneira, não toma banho, Agora, para o casamento, a gente tem que comprar roupa nova. Sim ou não? Sim. Fala, Deus.
Fica firme na cadeira, não levanta não, senão vai ficar feio. Aguenta firme. Qual é a quarta-feira? Poder da disciplina. O que é disciplina? Faz assim com a orelhinha. Disciplina é aprender, meu irmão. Disciplina é reverência. É igual as nossas cadeiras aí, irmão, novas. Pelo amor de Deus, tem gente que cola chiclete na cadeira, irmão. Se eu pegar, eu vou mandar manifestar com o demônio. Manifesta agora aqui, ó. Ah, fica torto aí. Aí gente que pisa. Outra coisa, já que eu entrei nesse detalhe, agora o Espírito Santo me lembrou. Vocês que são pais, pelo amor de Deus, irmão. Igreja não é lugar de você botar teu filho para comer aqui, não. Aí, às vezes, o dia seguinte, os obreiros têm que ficar limpando biscoito em cima da cadeira. Farelo, chiclete que a gente pega. É porque os obreiros me falam, eu acabo esquecendo de falar aqui no altar. Aí, na hora do culto, meu irmão parece que dá um faniquito para ir no banheiro. E beber água, parece que tem um camelo dentro da guerra. Beber água, beber água. Beber água. Mas na hora do culto, na hora da palavra, não tem reverência. Disciplina, nós temos que... A Bíblia diz assim, ó. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália, porque o lugar que tu tá é santo, meu irmão. Reverência. Você que é marido e mulher, eu sempre digo isso. Aí parece que tá na praça, deita aqui assim, ó. Do marido, cabecinha. Você está onde? No shopping? Na praça, tomando sorvetinho? Não, irmão. Que espírito nós temos? O de Caim ou de Abel? Maldito é aquele que faz a obra de Deus. O que, gente? É o pastor que está dizendo ou é Deus? Davi disse assim: o zelo pela sua casa me devora, me consome. Davi está dizendo, a disciplina que eu tive do Senhor, eu não posso ver um papel jogado na igreja, eu não posso bagunçar o banheiro da igreja, eu não posso chegar atrasado na igreja, ficar no WhatsApp na igreja. Eu tenho que ter reverência, temor. Aí tem igrejas aí que você vai, é uma fofocada, e às vezes quando não é um conversando com o outro, o pastor pregando, irmão. Aí fica triste quando o pastor, irmã, para de conversar aí por gentileza. Todo homem seja pronto para ouvir, você veio aqui para ouvir. Ah, não quero ouvir, então vai embora. Não atrapalha quem quer ouvir. Amém, gente? Maldito. Ah, caraca, pastor. Fala assim, tem gente que de repente está chegando novo. Essa é a palavra que nunca estão pregando por aí, não. Porque tem medo. Tem medo do dízimo. Tem medo da ofertinha. O pastor tem medo. Mas aqui a gente não tem medo, não, amém? Amém. Eu tenho pedido um povo que ama a Deus, irmão. Que forme discípulos. E a maneira que o Senhor tem me formado, eu não sou perfeito, não. Ele vai formar vocês também, amém? E vocês vão formar novos discípulos. Bagunçados ou disciplinados? Maldito é aquele que faz a obra de Deus. Vir ao culto é fazer a obra de Deus. Orar é fazer a obra de Deus. Dizimar é fazer a obra de Deus. Qualquer coisa que você faz para Deus é fazer o que, gente? O que você tem que fazer? De qualquer maneira ou com disciplina? Disciplina. Abra comigo, por favor, 1 Samuel capítulo 15. Não é querer ser chato não, gente. É a palavra de Deus. Então o que eu estou pregando? Discipline sua vida, discipline sua obediência. 1 Samuel 15, por gentileza. 1 Samuel 15. Primeira Samuel 15. Acharam aí, gente? Versículo 1. Diz assim, ó: então disse Samuel a Saul:
Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Olha só, gente. Para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram o total. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Preste atenção aqui no pastor. Deus escolhe um rei chamado Saul, levanta ele no trono. Qual é a missão do rei? Ser disciplinado na obediência a Deus. Tudo que Deus mandar, o rei tinha que executar. Quando Israel estava saindo do Egito, um povo chamado Amalequita se coloca diante do caminho, mata muitas pessoas. A Bíblia diz assim: do Senhor é a vingança. Deus dá vitória, mas perde muita gente. Deus fala: vou me vingar. Chegou a hora de Deus se vingar. Naquele tempo era olho por olho. Deus chama o profeta Samuel e diz assim: olha, diga para Saul pegar o povo, o exército, e matar Agag e todos os amalequitas, desde crianças de peito, tudo, destrói tudo. Qual foi a palavra de Deus, gente, para destruir? Tudo. O profeta dá a missão, Saul vai. Quando Saul chega na cidade, em vez dele destruir o rei, o que ele faz? Ele poupa. Eles escutam barulhos de ovelha, aquilo dali é chamativo, eles poupam o melhor da ovelha. O que eles achavam por si, eles mataram. Deus vai até Samuel e diz assim: o rei pecou. O que houve? Arrependo-me de ter constituído Saul como rei. O que ele fez? Ele não executou as minhas palavras. Ele não me obedeceu. Ele poupou o rei Agag. Eu mandei ele destruir tudo. Irmão, quando Deus fala, cumpre. Pastor, mas eu ainda fumo um cigarrinho. Mata esse cigarro logo de uma vez por todas. Deus mandou destruir tudo. Deus mandou você acabar com tudo. Pastor, mas não tem mais. Tira esse mais. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus mandou, está mandado. Deus mandou desfazer do casamento que não é de Deus, que está para casar, desfaça. Deus mandou desfazer de uma amizade, desfaça. Deus mandou tal coisa, obedeça, meu irmão.
Deus mandou casar? Case-se. Deus mandou orar? Ora. Qual é, pastor, a palavra? Discipline sua obediência. Seja uma pessoa obediente. Tenha o espírito de Abel, não de Caim. Deus mandou, está mandado. Não, pastor, mas eu acho. Não tem acho. Não, eu acho que o dízimo, não, tem que dar o dízimo, irmão. Malaquias 3, 7, até o 12. Versículo 10, trazei todos os dízimos a cada tesouro. Não é porque, não tem porquê. Deus mandou. Deus mandou acordar na madrugada, fazer um propósito. Deus usou o profeta para te direcionar. Deus mandou o profeta para trazer um propósito para a igreja. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas. Não tem essa que você é mais espiritual do que o pastor. Não tem. Não existe isso. Não é o poste que agora mija no cachorro, não. Há uma hierarquia espiritual. Mas a gente não quer ser obediente a pastor. Eu estou dizendo os verdadeiros, tá, gente? Dentro do quê? Da palavra. Estou dizendo os mercenários, não. Esses caras aí, vocês esquecem esses caras. Ora por eles, deixa eles com Deus. Mas tem gente que peita pastor. Tem gente que fala mal de pastor. Vê se Davi tocou em Saul. Mesmo Saul caído, Davi era obediente. Eu não gosto de tocar em liderança, seja ela qual for. Eu vejo muita gente falando de muitas igrejas. Eu não gosto. Eu falo doutrina, o que eu não concordo, mas eu não tenho meu coração, porque a igreja é seita. Aquela dali é do capeta, aquela dali é de Satanás. Esse líder aqui rouba. Como é que você sabe que o líder rouba? Você sabia que você pode ser preso? Acusar alguém de roubo? Porque para você acusar alguém de roubo, você tem que ter o quê? Você vai lá na lei, no Código Penal, isso dá cadeia. Então, para você chamar um líder, um pastor de ladrão, você tem que ter prova do que você fala. Meu querido, obedeça. Ô Saul, pois não, mata Agag, rapaz. Fere tudo. Não, mas eu, é porque eu orei, pastor. Não, mas o pastor me deu a direção. Não, mas eles pouparam. Deus vem. Arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Irmão, imagine Deus se arrepender de você. Faça de tudo para Deus não se arrepender de você, meu irmão. E Ele não quer se arrepender. E Ele não se arrepende. Mas se você negar Ele, Ele deixa você. Se você é um filho rebelde, Ele deixa você. O caminho da disciplina é o caminho da vida. Mas o caminho da disciplina é morte. Deus mandou? Está mandado. Deus manda vir no culto? Então eu vou me esforçar para vir aonde? No culto. Deus mandou respeitar o meu pastor, honrar a liderança, então vou honrar o meu pastor. Deus mandou honrar a minha esposa, então vou honrar a minha esposa. E olha só o que aconteceu. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, bendito sejas tu do Senhor. Olha o que ele fala, gente. O que ele fala? Ele cumpriu, gente? Não. Ele fica tão desesperado que ele fala para o profeta: executei a palavra do Senhor. Não, Saul, você não executou. Deus já falou comigo. Irmão, não tem como fugir dos olhos do Senhor. Eu fujo dos seus, você foge dos meus, mas do Senhor ninguém foge. Não adianta querer mentir. Não adianta querer esconder o pecado. Pastor, vou matar, vou... Não adianta.
Ele fica desesperado. Quando você vê muita pessoa querendo se justificar, dá um passo para trás, que essa pessoa está muito estranha. Ele já vem se justificando. Executei, obedeci. Mentira. Deus mandou ele matar Agag e ferir tudo. Ele poupou o rei e ele poupou o melhor da ovelha. Sabe qual é o problema na igreja? Que nós matamos aquilo que nos convém. Aleluia! Nós estamos virando cristãos católicos. O que é isso? Pastor, eu não bebo, não fumo, mas tomo minha gelada. Ah, eu não bebo, não fumo, não mato, mas tem mágoa no coração. Ah, eu não bebo, não fumo, não cheiro, aí você se considera uma pessoa boa. Não, você não é bom. Bom só tem um, Jesus Cristo. Você depende da misericórdia e da compaixão de Deus. A Bíblia diz assim: vós sendo maus, Deus não chama a gente de bom, chama a gente de mau. Só há um jeito de se tornar bom. Qual, pastor? Aceitando a Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Fora isso, somos maus. Mas a gente se acha muito. Não, mas eu dou caridade. Mas bebe, o que adianta? Não, mas eu dou o dízimo. Mas tem mágoa, o que adianta dar o dízimo? Ou a gente vai voltar no tempo da Inquisição Papal, que vamos comprar a salvação. Pastor, não quer que eu coloque aqui não um carro no altar? E aí eu estou salvo? Não, você não está salvo. Você está salvo se você cumprir um conjunto de regras e de princípios de Jesus. Não adianta dar o dízimo e negar a misericórdia, negar a fé, o amor. Também não adianta ter amor, misericórdia, mas nega o dízimo. Uma coisa chama a outra. Lembra do jovem rico? Lucas capítulo 15. O que ele fala? Lucas 18, melhor dizendo. Um certo jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Sabes os mandamentos? Ele estufa o peito e diz: sei. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai. Ele diz: desde criança eu cumpro isso aí. Aí Jesus fala para ele: bacana, muito bom, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e dá para os pobres. Depois você vem e me segue e terás um tesouro no céu. Sabe o que o jovenzinho faz? A Bíblia diz que o semblante dele descai e ele fica triste e ele sai do culto triste. A Bíblia não diz, mas eu interpreto que eu acredito que toda pessoa que sai de uma igreja triste e decepcionada, ela vai falar mal. Aquele garoto ali, para mim, ele começou a se tornar um pedra de tropeço no ministério de Jesus. Como? Ele chegava e dizia: esse tal de Jesus aí quis meu dinheiro. Esse tal de Jesus aí queria me deixar pobre. Não tem muita gente assim que diz isso, gente? Fui na igreja, o pastor pediu dinheiro. Fui na igreja, o pastor mandou dar o carro. Fui na igreja, o pastor... Aí sai da igreja decepcionado. E você vai se tornar uma pedra de tropeço? Não comigo não, porque meu ministério vai crescer. Você gostando ou não gostando. Aleluia! Porque eu não dependo de você e nem você depende de mim. Aleluia? Aleluia. Nós dependemos de quem? Mas o problema agora é que tu se levantou contra a ungida e contra a igreja do Senhor e começa a falar mal. Tem gente aqui dentro que eu sei que fala, pastor pede muito. Tem gente aqui dentro que fala: cuidado, irmão. Cuidado, obreiros, não entra nessa laia. Você não entende os propósitos. Deus falou para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Pedro disse: tu és o Cristo. Daqui a pouco Pedro diz: não vá à cruz. Jesus disse: arreda-te daqui, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Tem gente que não compreende as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz em Coríntios que o que é do Espírito se discerne no Espírito. E o que é da carne não consegue discernir o que é do Espírito. Eu sou assim. Quando eu não entendo, eu calo-te. Porque às vezes eu posso estar lutando contra Deus. Lembra de Gamaliel? Os discípulos pregando, reuniram o conselho em Atos dos Apóstolos.
Para essa seita, para esses homens que falam no Messias, nesse Cristo. Aí Gamaliel, muito sábio, Gamaliel reúne o conselho e diz assim: olha, apareceu Emineu aí, apareceu fulano de tal, levantou 400 pessoas, acabou, desapareceu. Veio Alexandre, se não me falha a memória, o outro cara lá que eu não sei, e também levantou essa seita, morreu. Deixa esses homens pregar o Nazareno, porque se essa obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, ninguém pode lutar contra Deus. Fala assim: fica tranquilo, porque se você é de Deus, aleluia, não tem capeta e homem na terra que para você. E faz esse desafio, porque eu faço aqui, eu falo: Deus, se essa porta ali foi o Senhor ou o homem, se for minha, fecha, mas se for tua, prevalece. Se a obra é de Deus, pode se levantar Tobias, pode se levantar quem quer que seja, macumbeiro, chincheiro, miliciano, advogado, juiz, ninguém para o que Deus levantou, pessoal. Levante as suas mãos e dá glória. Meu irmão, seja obediente. Ninguém para quando você está em obediência. Sabe por que eu não temo quando os outros falam de mim? Sabe por que eu não temo quando os outros da igreja saem? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem me levantou. Eu só falo assim: Deus, eu errei? Se eu errei, o Senhor me corrige. Mas se eu estou certo, mostra quem é quem. Deus mostra, pessoal. Não teve um pastor aí na época que se levantou, muito famoso aí de Sepitiba, que se levantou contra mim, botou a igreja dele toda contra mim? Vocês sabem quem foi? Na época que eu tive que segurar o meu povo aqui para dizer o quê? Não, ninguém briga, nossa luta não é contra a carne. Tinha gente minha afastada que brigava, a gente entrava, não briga não, é um pastor, acho que ele entendeu mal. Não foi, pastor Anderson? Na época, Denis, pastor Anderson, na manhã seguinte, eu não sei quem é que estava aqui o outro. Eu cheguei aqui, você estava orando, lembra? Aqui, ó. Tinha cadeira no altar, eu subi abatido, porque parecia que Sepitiba todo se levantou contra mim. Me chamaram de invejoso, me chamaram disso, daquilo, me chamaram de tudo. Eu fiquei assim, ó, calado. Ainda fui até o pastor e a pastora pedir perdão. Falei, vamos marcar um encontro. Ele me desmarcou e não quis nem falar comigo. Aos caladas, eu chorei, fui abatido. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não fiz nada. Aí o pastor antes estava orando aqui, na época o pastor antes era obreiro ainda, o Denis, eu acho que tinha mais um, né, antes. Era o Pedro? Não sei se era o Pedro. Irmãos, eu ali, e Deus tomou eles aqui, e disse, eu vou, você lembra disso? Vou abater lá, lembra disso, pastor? Se prepara que eu vou abater lá. Na mesma hora caiu sobre nós um peso, e nós começamos a orar por esse pastor e por essa igreja, pedindo misericórdia, lembra? Senhor, por favor, tem misericórdia do povo que se levantou contra mim, contra nós e desse pastor. Quando eu fui olhar a vida do povo que estava me martelando, eu entrava no Facebook para ver o povo bebendo, a falar de pastor. O povo não tinha nem vida com Deus e mal orientado pelo seu líder, porque um verdadeiro líder não manda um líder brigar com outro líder, sim ou não, gente? Foi o que eu fiz aqui. Porque se eu botasse fogo no parquinho, meu irmão ia virar um fuzuê danado. Que até gente queria ir lá na igreja dele lá e tirar satisfação com ele. Eu falei, não precisa disso não. Irmão, o que aconteceu com esse pastor? Fala assim, caiu. Não, mas não desejei que ele caísse não. Foram descobrir que o pastor estava com o quê, gente? Amante. O que eu quero dizer para você, meu irmão? O que é de Deus, Deus justifica. E para a gente encerrar, versículo de número 23, 22, e a gente encerra aqui agora. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra? Lê o final agora, vai.
Ele disse, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sacrifiquei. O profeta disse, não, rapaz, sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. Você pode dar tua casa para a igreja, se você não tiver em conexão, nada acontece. Aí fica uma opção de gente aí desesperada, dá isso, dá aquilo outro. Aí já tem uns pastores do altar mesmo safado, ó, vou fazer uma revelação, manda 50 aí no Pix. Que isso, irmão? Bobo é você que assiste esses caras ainda. É, pastor, porque tem um pastor lá na cidade. Aí ele falou a minha vida. É? Falou a tua vida? E aí, mudou? Mudou? Mudou, irmãzinha. Queridinha. É, pastor, eu acho que vai mudar, né? Se você não entrar em obediência, nada. Posso revelar teu nome, teu CNPJ, posso falar a cor da tua casa, a cor dos teus olhos. E muito bem, Deus usa, os profetas têm revelação. Mas se você não obedecer, sua vida vai de mal a pior. Saul, oi, obedecer é melhor. Tá subindo o monte, tá orando, tá pagando preço. Tá jejuando pra caramba, tá ficando magro. É, Deus, sim. E aí? Mas tem mágoa, não perdoa. Não é obediente à liderança. Não tem compromisso com o culto. Não tem uma vida de oração. Não, pastor, mas o meu dízimo paga o aluguel da igreja. E daí, meu filho? Se tu não der, as pedras dão. Aleluia. Aleluia. Eu já disse que você não está diante de mercenário não, irmão. Você está com um profeta aqui. Aleluia. A gente não é mercenário aqui não. Dá teu dízimo aí, tá tudo certo. Eu quero a tua alma. Hoje eu estava chorando aqui com Deus. Eu quero almas. Eu não quero fama. Eu não quero riqueza. Senhor, tudo isso é maravilhoso. Se eu puder desfrutar, eu também quero. Eu sou ser humano. Mas o principal, me dá almas, vidas, Senhor. Aleluia. Obedecer, meu filho. Tirar esse caráter teu de Adão, essa pessoa nervosa, estressada, que tudo se estressa, briga. Tem que matar essa velha criatura. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Ah, mas eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou presidente, eu sou político, e daí? Aleluia. Tem que mortificar a carne, matar o velho homem, tem que tirar essa inveja do seu coração. Tem gente que você vê, comprou um carro, vem uma inveja e você cultiva essa inveja. Parece que você não gosta que ninguém seja feliz. Você vê alguém viajando, dá uma inveja, principalmente seus pastores. E os pastores viajou. O pastor antes viajou. O que tem que ele viajou? Viajou. E aí? E daí? E glória a Deus, porque se eu amo o pastor antes, eu quero o pior dele ou o bem dele? Mas tem gente que tem inveja. Você quer conhecer um amigo de verdade? Não é no deserto não, conquista. Eu sou o pastor presidente aqui. Eu boto a pastora Yasmin para pregar aqui, o pastor antes, a pastora Glauciane. Pastor antes sobe aqui, me dá banho na pregação. A cara. Nunca mais boto ele para pregar. Vou matar esse desgraçado. Não prega mais aqui. A glória é minha, o poder é meu, a fama é minha. Aí Jeová, se converte, rapaz. Era o Saul. Saul matou 1000. Davi matou milhares. Aí quando ele ouviu as mulheres exaltando Davi, que isso? Pega a flecha, mata. Hoje eu estava orando aqui, Deus, me dá filhos. E esses filhos vão gerar mais filhos. E que esses filhos, Senhor, preguem melhor do que eu, sejam melhores do que eu.
E quando eu disse isso com sinceridade, que Deus ele se agrada disso, a lágrima desceu, a presença desceu, porque Deus não se agrada de competição dentro da igreja. Eu não sou nada, meu irmão. Se Deus desligar da tomada, não prega, não canta, não ora, não faz nada. E a gente encerra. Agora é forte isso aqui. Isso aqui é forte. Guarda isso aqui. Ó. Porque a rebelião é o quê? E o porfiar é como iniquidade e o quê? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais o quê? Porque a rebelião é pior do que o que, gente? O pecado da feitiçaria. Olha aí o Rafinha. Gente? Como é que tira isso aqui? Está dentro da igreja falando de liderança, está dentro da igreja falando de obreiro, está dentro da igreja falando do irmão, está dentro da igreja se levantando contra os outros. A rebeldia, a palavra de Deus. Pastor, mas eu larguei o espiritismo, eu não vou mais na Ubanda, na Quibanda, no Candomblé, eu não boto mais roupa, eu não faço mais pra Iansã, vovozinho, herezinho, tranca-ruas, sei lá o que você servia lá. E agora eu tô na igreja. Mas aí a oração do crente. Ó Deus, destrua aquele irmão que falou mal de mim. É o feiticeiro. Tem oração que é feitiçaria. Ó Deus, que o pastor Anderson não cresça. Fica de pé com o pastor aplaudindo o nome do Senhor. Olha para cá, pastor. Qual é o segredo da vitória? Obediência, prudência. É isso, viu? Olha para cá. Deus te chamou para fazer a obra? 1 Coríntios diz assim: permaneça na vocação que o Senhor te chamou. Deus te chamou para ser obreiro, para ser pastor, para cuidar de igreja. Deus te chamou para auxiliar. Deus te chamou para trabalhar